Olá, começa agora o Pauta Pública 104, trazendo conversas que não podemos mais adiar. Eu sou a Andréa Dipp, toco os microfones desse podcast ao lado da Clarissa Levi. Oi, Clary! Oi, Dipp! Oi para todo mundo que está nos ouvindo. Bora então para mais um Pauta Pública. Qual é o peso da verdade ou da mentira quando a própria percepção da realidade pode ser moldada de uma forma cada vez mais fácil e mais eficiente? Se você checar no Google Trends, ferramenta do Google que identifica as palavras mais buscadas na internet, vai perceber que o termo deepfake praticamente não era procurado antes de outubro de 2017. Deepfakes são aqueles vídeos falsos gerados por inteligência artificial que simulam pessoas reais. Hoje, ferramentas que antes eram consideradas futuristas se tornaram acessíveis ao alcance de qualquer um, até por um aplicativo de celular. Muitas delas representam um risco alto por sua capacidade de construir e manipular imagens e sons de forma convincente, com um nível de realismo inédito. E aí, junto com isso, esse momento que a gente vive decisões profundas no tecido social e político, com plataformas coniventes e que lucram com a polarização, com governos despreparados e com a disseminação de grupos de extremistas nas redes. A gente não precisa de muitos mais exemplos aqui para ver que a gente tem um cenário bem preocupante. Uma sociedade em crise onde o digital não se separa mais do mundo offline. Todos nós transformados por novas dinâmicas mediadas por algoritmos. Um mundo do avesso. Aliás, O Mundo do Avesso é o título do livro da nossa convidada de hoje, que aqui nessa conversa vai falar sobre a fusão entre o digital e o real, um espaço onde o falso e o verdadeiro parecem importar cada vez menos, enquanto o que parece ser decisivo é o poder de gerar emoções fortes que mobilizem as pessoas. No Pauta de hoje, a gente vai conversar com a Letícia Cesarino, que é doutora em antropologia pela Universidade de Berkeley, na Califórnia, é também assessora especial em Educação e Cultura em Direitos Humanos no Ministério de Direitos Humanos e Cidadania e professora adjunta no Departamento de Antropologia e no Programa de Pós em Antropologia Social da Universidade Federal de Santa Catarina. A Letícia se dedica a projetos de pesquisa no campo da antropologia digital. Tem publicado artigos sobre cibernética, teoria de sistemas, plataformização, neoliberalismo e desinformação. Nós já vamos para essa conversa que serve bem como uma extensão do episódio que a gente lançou semana passada com o Christian Dunker, mas antes vamos passar uns recados rápidos e importantes. Se tem uma coisa verdadeira ainda nesse mundo do avesso é que quem faz um podcast alcançar mais pessoas são os ouvintes. Então, se você puder, compartilhe esse episódio nas suas redes, nos grupos por aí, nos recomende onde for possível. Isso é o que faz toda a diferença no nosso programa. Agora, se você ainda não segue ou assina o Pauta nos tocadores, aproveita e faz isso já, porque essa quarta temporada, como vocês podem perceber, tá vindo com tudo. A gente está no Spotify, Deezer, Apple e onde mais você nos procurar. No Spotify e na Apple, aquelas 5 estrelas são sempre muito bem-vindas para nossa visibilidade. Vale lembrar que esse programa existe graças ao apoio das nossas aliadas e aliados que recebem esse programa já na quinta-feira. Se você quiser saber mais sobre como apoiar nosso trabalho, acesse aliados.publica.org que está tudo explicadinho lá. Recados dados, bora para a pauta. Letícia, obrigada por aceitar falar com a gente. Obrigada, Andréia, e eu que agradeço. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, Letícia, são muitos assuntos para conversar com você. Faz tempo que a gente queria te ter aqui, né, para falar sobre seus estudos, suas observações, né, sobre a interação das pessoas, internet, política, debates. Mas eu queria começar aos poucos. Eu já vi e li você escrevendo algumas vezes sobre como hoje a internet acaba sendo quase que uma mente estendida dos usuários, como se parte da nossa consciência agora estivesse localizada no mundo online. Mas eu queria entender mais sobre isso. Você pode explicar pra gente como é que funciona? Sim, claro. É uma abordagem a partir da antropologia, né? Eu sou antropóloga de formação, mas já pensando o humano e a técnica juntos, né? Toda a sociedade, o humano, a cultura, ele é complementado por artefatos técnicos, né? Tipos de comunicação que excedem o domínio do individual, né? E isso também é verdade para o mundo altamente tecnológico que a gente vive hoje, né? Principalmente as tecnologias de mídia.
que na verdade são como se fossem extensões do nosso corpo nessa captura e compreensão do ambiente que nos cerca. Porém, as mídias cibernéticas propriamente ditas, que são essas que embasam a indústria tech que a gente tem hoje, que estão nos smartphones, nos computadores, que são regidas pelos famosos algoritmos, né? São tecnologias de mídia um pouco diferentes, né? Eu costumo dizer que elas não são tecnologias triviais, porque são máquinas que foram criadas, desenhadas para mimetizar, copiar, imitar um certo nível do comportamento humano, da cognição humana, na verdade, da cognição animal. Né, a cibernética, quando ela veio a existir ali na época da Segunda Guerra Mundial, como parte do esforço de guerra, e a indústria tech sai de toda essa genealogia histórica, né, isso é bastante explícito. Né? Então, os algoritmos, digamos assim, eles são máquinas que fazem procedimentos básicos de percepção do ambiente, de tomada de decisão, que, é claro, não esgotam tudo que o humano pode fazer, né, mas substituem o humano, digamos assim, numa certa camada mais elementar, por exemplo, de tomada de decisão. Então, por exemplo, quando a gente está navegando nas mídias sociais, nos buscadores, né, a nossa ação, o nosso comportamento, ele é complementado por essas máquinas que respondem às decisões que a gente toma com suas próprias decisões. Então, quando a gente faz uma busca no Google, ou quando a gente está navegando no Instagram, ou no Twitter, o que a gente recebe do ambiente, desse ambiente digital, não parte de decisões que nós apenas tomamos, né? Na verdade, o peso decisório é muito maior do lado dos algoritmos, que eles estão o tempo todo ali calibrando, né, um tipo de conteúdo que, segundo o desenho, né, que é feito pela indústria e todo o modelo da economia da atenção que está por trás do desenho desses algoritmos, o que eles privilegiam. Né? Então, a gente tem um exemplo, por exemplo, das famosas câmaras de eco, viés de confirmação, bolhas, que na literatura mais técnica a gente chama dos algoritmos homofílicos, que é uma programação que é feita para que os algoritmos tendam a nos entregar, digamos assim, um ambiente que converge mais com a trajetória em que nós já nos encontramos, né? Ou seja, tipos de conteúdo que o algoritmo decide ali, né, através dos seus cálculos, que a gente vai ter um interesse maior. Então, isso é naturalizado pelo usuário, né, que geralmente não... É como se o que ocorre atrás da tela do celular, do computador, fosse uma espécie de caixa preta, né? Geralmente a gente não entende muito bem como isso funciona, mas isso a gente toma aquilo como um dado da realidade, né? Mas a gente sabe que seleções estão sendo feitas e às vezes essas seleções são muito diferentes entre si, a ponto de a gente ter às vezes realidades que são trazidas pela internet altamente contraditórias entre si, que é um pouco essa ideia do mundo do avesso que eu trago no título do meu livro, né? Que seria uma situação de uma diferenciação um pouco mais radical, onde você tem só a identidade de um lado, de um grupo, só a identidade de outro, e entre esses dois grupos a gente tem um grau de diferença tão grande que é esse mundo invertido, né? Esse outro que é igual a mim, mas ao contrário. Então, o livro ele trata desses casos extremos, que embasam aí, por exemplo, os públicos conspiratórios, de teoria da conspiração, os públicos das ciências alternativas e os públicos também do extremismo político através do estudo de caso da extrema-direita, né? Então, a mente estendida é um pouco nesse sentido, né? Ou seja, a ideia de que o Homo sapiens, por ter cultura, né, ou por ter um certo tipo de cultura que, diferente de outros animais, é mais dependente de artefatos técnicos, a gente tem muito pouco acesso direto ao real, né, ou quase nenhum. É tudo mediado pela língua, mediado pela cultura e mediado pelos artefatos técnicos. Então, é nesse sentido que, principalmente os artefatos cibernéticos, eles desempenham esse papel muito fortemente porque eles foram desenhados para isso, né? Eles foram desenhados, digamos assim, à imagem e semelhança de uma certa camada da cognição humana, que é onde nós convergimos também com a de outros animais. Muito interessante isso, Letícia. A gente entrevistou na semana passada o Christian Dunker e falou um pouco com ele sobre a estratégia muito eficaz da extrema-direita em gerar pânico moral, né? E você também está olhando para isso. De que maneira, então, que as redes sociais facilitam e amplificam essas narrativas
e como os algoritmos entram nessa conta, né? Um pouco seguindo no que você estava falando. Tem várias camadas assim diferentes para essa resposta. É uma questão relativamente complexa, porque não é só o modo como os algoritmos, por exemplo, privilegiam uma filia, né? Que é esse juntar igual com igual e não igual com diferente, que é uma programação possível, né? A indústria poderia ter optado por estar fazendo algoritmos que fazem mais com que a diferença conviva com a diferença, por exemplo, ou que a diferença conviva com mais aleatoriedade, né? Mas não, foi optado ali, foi feita a opção por questão de modelo de negócio de algoritmos que tendem a juntar igual com igual. Tem um outro ponto do viés de programação dessa indústria, né, das plataformas, que é a questão dos algoritmos cronológicos, que eu acho que é bastante importante. Ou seja, é a velocidade da mídia, né, a velocidade do ambiente no qual a gente recebe realidade. Também poderia ser diferente, né? A gente lembra ali da Web 1.0, da primeira Web 2.0, onde você tinha uma algoritmização, mas não tinha essa velocidade tão grande. E é claro que a cognição humana ela tem um limite para isso, né? Até onde a gente ainda tem esse hardware de caçadores-coletores, mas vivendo num ambiente completamente diferente do que 50 mil anos atrás, né? Então, existe um sentido em que a afinidade eletiva, vamos colocar assim, entre o modo como as plataformas produzem o nosso ambiente, né, nos entregam realidade, e o tipo de política que uma força como a extrema-direita propõe, ou que as teorias da conspiração, por exemplo, propõem. As plataformas, elas criam um ambiente de crise permanente, né? Tem outros autores, que também é o Wendy Chun, por exemplo, que eu acho que é uma autora bem importante, também trabalha bastante isso, né? Porque é uma velocidade tão grande e às vezes são conteúdos tão díspares que a nossa cognição, digamos assim, entra num modo de crise. Então, isso tem afinidade, por exemplo, no caso das teorias da conspiração, com o modo como o medo, ele se torna um afeto muito sobressalente, digamos assim, no animal, no mamífero em modo crise. Vamos colocar assim, em geral, não só o humano. Não dá para entrar tanto em detalhe aqui, mas como a semiótica conspiratória, por exemplo, ela espelha um modo semiótico de quando o animal está, por exemplo, mudando de ambiente. Quando o ambiente dele se desagregou, ele precisa migrar para um outro, a cognição e o próprio comportamento, ele entra num modo diferente do que seria um comportamento mais linear. Então, o modo como as plataformas construíram esses ambientes tende mais para esse modo, digamos assim, esse modo de crise. E aí, é claro, né, fica óbvio como que essa característica técnica infraestrutural, ela converge com os conteúdos que são circulados por forças como a extrema-direita, que basicamente vivem de pânico moral, né? As teorias da conspiração também vivem de pânico. As pessoas se agarram aquilo ali, muitas vezes por essa questão do afeto de medo, de insegurança, e eles produzem, esses atores políticos, né, apresentam para o usuário uma gramática que dá uma segurança, né, de que, por exemplo, aqui você está entre pessoas que você pode confiar, somos todos patriotas, somos todos, né, temos todas intenções autênticas ali, pessoas de bem, etc., e você tem esse inimigo aqui que a gente precisa combater e a gente precisa, né, evitar que tome o poder, que ocupe o centro do Estado, da democracia, custe o que custar. Então, esse modo crise, ele também converge muito fortemente com uma lógica de guerra. Esse é um argumento que eu faço no livro também. O modo como a digitalização da democracia está acontecendo hoje, substituindo as mediações da democracia liberal tradicional que a gente tinha, né, os partidos, os sindicatos, né, os debates, por esse outro modo das novas mídias, ele se parece muito mais com uma lógica de guerra do que com uma lógica democrática propriamente dito, que é a lógica do debate, do programa, do planejamento, né? E a gente vê hoje, ainda por cima, como que a contaminação dessa lógica de crise / guerra na política está se dando. É claro que isso é muito mais visível em contextos eleitorais, que são contextos de exceção, porque aí você tem, né, um momento ali onde alguém está saindo do poder e o próximo ainda não entrou, né? Então são momentos de perigo, vamos colocar assim, né? Eu acho que o 8 de janeiro foi, aqui no Brasil, e o 6 de janeiro de 21 lá nos Estados Unidos, foi a expressão mais contundente, e que isso chegou porque saiu do online para resvalar no offline, né? Mas isso aconteceu porque você teve não foi de um dia para a noite.
né? No caso brasileiro, nosso monitoramento do Telegram, por exemplo, que a gente fazia desde 2021, a gente via direitinho como que uma gramática conspiratória relativa à pandemia, em meados de 21 mais ou menos, ele já foi substituído por um modo conspiratório baseado na fraude eleitoral, e como que isso foi, o conteúdo ia variando, né? Às vezes era a desconfiança sobre a urna eletrônica, voto impresso, depois era a desconfiança sobre os institutos de pesquisa de intenção de voto, né? Então o conteúdo vai variando para eles manterem ali aquele modo, né, os usuários naquele modo de crise e de mobilização. Mas a forma conspiratória era a mesma, né? E quando o usuário já está numa forma conspiratória, isso a literatura já é um consenso relativo com relação a isso, né? Se a pessoa já está, digamos assim, numa gestalt conspiratória, é muito fácil ali passando de uma teoria da conspiração para outra. Então, isso foi se arrastando desde a pandemia, esses públicos foram transformando seu conteúdo, mas mantendo aquela gramática conspiratória, a ponto de que, né, quando a crise explodiu, que foi a vitória do inimigo, né, a cama já estava feita. Né? Era quase como se fosse inevitável que algo daquela forma acontecesse, mas você vê como que é complexo, né? Porque é um ambiente não linear, onde a gente não tem uma cadeia de comando e controle clara, né? Como seria, por exemplo, um golpe de Estado clássico, né? É aquela corrosão das mediações da democracia que vai sendo feita gradualmente, muitas vezes no subterrâneo. Quando eu digo subterrâneo, eu quero dizer esses públicos mais fechados, né, como os públicos que a gente monitorava no Telegram, onde, por exemplo, você tinha um discurso conspiratório mais explícito, pedidos de intervenção militar mais explícitos, né, que ficam mais fechados, menos visíveis para um público convencional, mas esses públicos mais extremos, eles têm saídas para a superfície. Vamos colocar assim, que é algo que a gente mapeou bastante, que é o YouTube, que é o Instagram, que são essas plataformas mais abertas. Mas quando você olha computacionalmente, está tudo conectado. Ali com o Telegram, com o Rumble, com os grupos fechados de WhatsApp, né? Então você vai fermentando aquilo ali um pouco abaixo da superfície, né? Ao longo de todo esse tempo, e chega um momento onde isso explode. E eu digo com segurança, assim, que uma outra arquitetura algorítmica seria possível, que não necessariamente ia acabar com o extremismo, né? Células neonazistas aí a gente tem no Brasil desde que o mundo é mundo, né? Mas elas estavam mais quietinhas ali, né? Era muito de nicho. E essa ecologia de mídia agora ela está fazendo com que esses públicos mais extremos elas comecem a alcançar pessoas que normalmente elas não alcançariam. Isso é bastante preocupante. Letícia, eu queria emendar aqui em mais um ponto que vem diretamente do seu livro. Bom, isso que você está falando também, mas eu acho interessante que você olha para o negacionismo, enfim, para o extremismo, para as fake news, para a ascensão dessas figuras populistas a partir de um olhar que parte da cibernética, né? Acho que, para além dos elementos da conjuntura política, econômica, que também podem estar na raiz desses fenômenos e que muitas vezes a gente escuta por aí, né? Você olha para o aspecto disso dentro da cibernética. E aí eu queria pedir para você explicar para a gente por que você parte desse ponto e o que você pôde desenhar de conclusões. Boa pergunta. A cibernética, que na verdade eu trabalho com uma teoria dentro do paradigma cibernético, vamos colocar assim, que é a ecologia da mente, do Gregory Bateson, que é um antropólogo que foi do grupo original da cibernética, depois ele se afastou e produziu eu diria que é um paradigma, porque ele é muito diferente do tipo de análise social, política que a gente está acostumado. Qual que é a vantagem disso? Primeiro, porque ela vem da mesma genealogia histórica que a indústria tech. A indústria tech, ela pensa ciberneticamente, a gente não pensa. A maioria, né, das teorias sociais aí dentro da academia, dentro da opinião pública, pensam de formas mais lineares, né? Então, já é um paradigma que tem uma afinidade estrutural. Mas, além disso, é uma teoria que é boa para trabalhar contextos de crise. Por quê? Num contexto de crise, de transformação, numa lógica de guerra, por exemplo, um ambiente de exceção, a estrutura social que compartimentalizava o social, as mediações que compartimentalizavam o social, elas não estão funcionando tão bem. Então, por um exemplo que eu acho bastante didático, essa separação entre isso aqui é da política, isso aqui é da religião, isso daqui é da economia, isso aqui é da indústria do entretenimento, isso aqui é da moralidade cotidiana.
Se você pega a extrema-direita, por exemplo, o modo como eles pensam e atuam a política, agenciam a política, não existe essa separação. Né? Não existe essa contradição entre eu defender, né, a liderança que eu quero e eu ganhar dinheiro com isso, e eu trazer o pastor para falar junto, e eu agenciar temas, conteúdos, estéticas, de filme, de música, né, tá tudo misturado, digamos assim, que é o que a literatura sobre novas mídias chama de colapso de contexto, né, que é uma característica da plataformização. Eles fazem colapsar os domínios nos quais a sociedade estava organizada no mundo pré-digital. Então, um outro colapso de contexto bastante transversal, a diferença entre público e privado, né, se você for ver assim, o modo como a extrema-direita agencia o que eles chamam de metapolítica, porque nem política mais, porque política é uma esfera social específica. Eles trabalham explicitamente, inclusive, o Olavo de Carvalho, por exemplo, o Alexander Dugin, né, trabalham com a ideia de metapolítica. Então, eles estão falando de uma política que é transversal a todas as esferas sociais e que elas não disputam só eleições, elas podem disputar eleições também, mas, no fundo, elas estão disputando o todo da democracia. Né? Elas têm uma proposta total, global, de substituição desse inimigo que eles querem derrotar. Então, no caso do bolsonarismo, por exemplo, para mim ficava muito claro como que eles vem a Constituição de 88, por exemplo, né? Porque eles não dizem que eles são contra a Constituição, mas eles têm uma visão invertida da Constituição, onde o centro dela, digamos assim, é o artigo 142, né? É como se fosse um ponto cego da Constituição de 88, onde eles poderiam pegar para virar todo do avesso, as famosas 4 linhas, né? Então, quando o Bolsonaro falava que ele não saía das 4 linhas, é no sentido de que o artigo 142, na cabeça deles, está dentro das 4 linhas e eles têm o direito de pedir essa intervenção militar para impedir um candidato legitimamente eleito de tomar posse, né? Que é o que estava, digamos assim, justificando, na minha interpretação, aqueles atos violentos por parte de boa parte daquelas pessoas que invadiram e depredaram a Praça dos Três Poderes. Eles achavam que eles estavam defendendo a Constituição brasileira, né, dessa apropriação inadequada desse inimigo que estava fraudando eleições. Quando a gente fala da influência da tecnologia na política, as pessoas tendem a cair em 2 posições. Ou determinismo tecnológico, então você está falando que a tecnologia está determinando o comportamento político, né? Ou o contrário, de falar que, na verdade, a tecnologia não tem nada a ver com aquilo. Quando a verdade está no meio do caminho. Você tem uma confluência entre a agência técnica, tecnológica, e a agência humana / animal. Então, a ecologia da mente, ela abre novas questões, né? Ela permite que a gente olhe para o mesmo fenômeno e veja ele de uma forma completamente diferente e, na minha opinião, mais próximo, aí eu falando como antropóloga, que a gente sempre tenta ver o fenômeno do ponto de vista do sujeito que você está estudando, né? Então, uma pessoa que está no enquadre extremista, por exemplo, ou no enquadre conspiratório, a ecologia da mente e a cibernética, ela dão instrumentais muito mais próximos do modo como aquela pessoa pensa para a gente estar tentando entender aquilo do ponto de vista dela, que não significa concordar com ela, obviamente, né? Mas a gente precisa entender o que atrai, inclusive, tantas pessoas, né, cidadãos comuns, usuários comuns, para esse tipo de gramática que a extrema-direita, as teorias da conspiração, elas estão expandindo aí cada vez mais e cada vez mais entrando na própria institucionalidade, né? A gente vê aí esses parlamentares eleitos agora que o presidente não é mais dessa linha, porque o Bolsonaro fazia essa mediação muito forte entre os públicos mais extremos e o público mais institucional, vamos colocar assim. Agora você tem, por exemplo, cada vez ele está apostando na questão dos parlamentos e também no nível mais micro, conselhos tutelares, né, coisas assim, frentes mais capilarizadas que eles estão atuando, e que talvez seja até mais perigoso, mais insidioso do que eles terem um executivo, né? Porque, digamos assim, vai passando batido, né? Eles vão avançando aos pouquinhos. Nada acontece com esses parlamentares que chegaram a pedir intervenção militar, né? Lá no ano passado, todo mundo esqueceu disso, mas, assim, houve parlamentares eleitos dentro do parlamento falando, reproduzindo a teoria da conspiração da fraude nas urnas, sugerindo a intervenção militar e simplesmente nada aconteceu com eles. Então, eles não recuaram, porque eles não tiveram nenhum contraponto
mais estruturante. Claro que algumas pessoas foram presas, teve algum tipo de sanção ali, né? Mas eram pessoas comuns, né? Eram seguidores. Os mediadores que realmente fazem o ecossistema extremista se mover, eles estão intocados até hoje. Então isso é muito ruim, porque nada parou eles até agora, né? É algo que a gente tem que pensar aí com mais seriedade para o futuro. E Letícia, no seu livro, você também fala que nos últimos 10 anos tem visto crescer cada vez mais a percepção de que a crise da política que a gente vive anda junto com uma crise da ciência. Você pode explicar isso para a gente? Por que você defende que a gente deve olhar para esses processos em paralelo? Tem a ver com essa questão, de novo, do colapso de contextos, né? Então, no mundo pré-digital, ali, digamos assim, um bloco histórico que se estabilizou no pós-guerra, você tinha mediações institucionais, legais, que cuidavam dessa separação, por exemplo, entre ciência e política, né? A ciência tinha uma autonomia, né? A população partia de um pressuposto que poderia confiar nesses especialistas, né? Então, o especialista ali produziu vacina, eu que sou leiga, não faço a menor ideia de como aquela vacina foi produzida, mas eu confio, né? Existe uma confiança social na comunidade científica. Isso não é dado, né? Isso não é espontâneo, isso foi produzido através dessas mediações que prevaleceram ali, principalmente no século passado. A partir de um determinado momento, a partir do final dos anos 70, né, que essa nova etapa que alguns chamam de uma hegemonia neoliberal, depois da queda da União Soviética, etc., essas fronteiras começam a se bagunçar um pouco mais. Então, você tem, por exemplo, num primeiro momento, uma interferência cada vez maior de uma lógica de mercado dentro da ciência. Por exemplo, isso antes ainda desse problema do negacionismo que a gente tem hoje. E as mediações, os instrumentos que sustentavam essa confiança social na ciência, também aos poucos foram se desagregando, né? Eu me lembro uns 10 anos atrás, né, o Walter Neves e outros cientistas começaram a querer se lançar candidatos. Por quê? Porque eu tenho que defender a ciência, algo que não era pensado antes, porque, né, a ciência já era dotada dessa confiança social, as pessoas confiavam que não tinha política envolvida na ciência, etc. Então, agora com esse colapso de contextos, começa a haver uma interpenetração cada vez maior no que eram esferas separadas. E quando a gente vai analisar de um ponto de vista mais estrutural a crise da política democrática e a crise da ciência, a gente vê convergências, analogias muito próximas, que é aquele estudo que eu fiz, que é o capítulo 4 do livro, sobre o tratamento precoce. Quando você vai lá ver como que esses públicos operam, as gramáticas que eles agenciam, é muito parecido com o que, por exemplo, na análise da política, alguns autores estavam chamando de populismo, né? A questão das teorias da conspiração. Também eles têm essa figura do inimigo, eles têm essa figura de um globalismo que está querendo enganar todo mundo, né? A diferença que eu vi é que esses públicos das ciências alternativas, eles tinham um grau de empreendedorismo mais explícito. Né? Parece que são pessoas ali que estão querendo se colocar das margens para o centro da ciência, que eram, por exemplo, esses médicos, né, do tratamento precoce, e para isso eles têm que atacar o especialista, eles têm que atacar a Organização Mundial da Saúde, da mesma forma que nos públicos políticos mais extremos, eles também atacam o centro democrático. A gente pode pensar, por exemplo, também na área do jornalismo e mídia, né, como que essas mídias alternativas, extremas, elas vicejam atacando esse centro, falando que elas estão revelando uma verdade que está sendo escondida por esses mediadores centrais, que é a grande mídia, etc. Então, esse movimento da margem para o centro, digamos assim, é um movimento transversal a todos esses tipos de público. Isso é um exemplo de como, estruturalmente, a crise da ciência e a crise da política são bastante parecidas. A gente tem que defender as instituições e a autorregulação dos três poderes para que a gente supostamente consiga passar por esse período de crise. Eu digo supostamente porque eu não sei se isso vai ter fim, sendo bem sincera, porque até como a gente já falou, né, as mídias cibernéticas que a gente tem hoje nos colocam o social numa temporalidade de crise permanente, né, a própria base econômica tem essa velocidade, né, também, se a gente for pensar, e uma das primeiras instituições a se algoritmizar foram justamente os mercados,
né, os mercados financeiros, até antes da plataformização das mídias sociais, etc. Então, por essa questão da aceleração do social que a técnica está puxando, eu fico pensando se vai dar tempo de sair dessa crise ou se o sistema como um todo vai conseguir se reorganizar dentro dela, né? Que é um pouco a questão ali que eu coloco no final do livro. Que interessante, Letícia, esses elementos assim do pano de fundo. Eu agora queria falar de um caso bem específico agora desse começo de janeiro. Muitos de nós vimos a campanha de difamação feita contra o Padre Júlio, né, com vídeos que visualmente faziam uma relação direta do padre com, enfim, cenas de masturbação. Eu vi que você escreveu que a eficácia desse tipo de material não estaria necessariamente conectada ao fato da cena ser real ou ser falsificada, né? Você disse que independente da pessoa acreditar ou não no fato de que era o padre ali no vídeo, o vídeo já teria cumprido seu papel porque o espectador teria feito algum tipo de associação ali, por mais que não achasse que de fato a pessoa que estava ali na cena abjeta era o padre. E aí eu queria te pedir para explicar mais por que você acha que esse tipo de narrativa, esse tipo de material visual é eficaz nas redes. Isso, o que eu tentei fazer ali naquele fio foi aplicar para aquele caso específico, né, aquele vídeo que inclusive ficou muito mais tempo exposto ali no ex-Twitter do que deveria. Eu nem sei se ele já foi retirado, possivelmente não, que aí é uma outra questão, né? Mas um tipo de análise que eu já tinha feito em 2018 sobre o material de campanha oficial e apócrifa, e às vezes a diferença entre um e outro não é tão clara, do Jair Bolsonaro em 2018. No caso ali de 2018, foi muito em torno das mulheres, principalmente das mulheres feministas, né? Então tinha uma constância, uma regularidade muito grande de inundação dentro dos grupos de Zap. Aí no caso não era tanto vídeo, né? Eu acho que hoje o vídeo ele até está ganhando mais proeminência por conta do aumento da capacidade de processamento mesmo, né? A questão da inteligência artificial também é algo que tá mais em evidência hoje, não porque não fosse possível fazer antes, sempre foi possível fazer, né? Mas hoje a gente tem uma capacidade de processamento muito maior do que a gente tinha até 5, 6 anos atrás. Na época eram mais os memes. E uma coisa que me saltou aos olhos muito rapidamente na pesquisa era a regularidade de um certo design, que no livro eu chamei de mimes inversa, que é esse espelho invertido, da mulher de direita, mulher de esquerda, mulheres que apoiam Bolsonaro, mulheres que odeiam Bolsonaro, e eram assim, dezenas, centenas, talvez milhares de memes, tematizando ele não, principalmente, né? Que o conteúdo ia variando, mas a estrutura, né, o design era exatamente o mesmo, era sempre o mesmo. Então a gente pensa, né, nesse sentido, por que isso é eficaz? Né? Por que isso circula tanto? Por que as pessoas estão repassando isso? Sendo que, em termos de conteúdo, ele não diz muita coisa. Né? Você tem foto de duas mulheres ali contrapostas, né? Só que a regularidade ela estava no padrão. Então você sempre tinha mulher de esquerda feia, entre aspas, porque também depende do gosto da pessoa, mas enfim, o padrão de beleza lá, que é esse normativo, nos termos do padrão de beleza mais convencional ali, peluda, seminua, com fundo, prédios pichados, as cores, sempre cores escuras, preto, cinza, vermelho, que era o grande signo do inimigo, como ainda é até hoje. E do outro lado, né, desse espelho invertido, você tinha exatamente o contrário. Uma mulher ali com a escova feita, luzes, toda gostosa, silicone, toda bonita, toda certinha, toda limpinha, etc. Né? E aí você tinha prompts ali, que eram pequenas palavrinhas, que às vezes vinha junto com um meme para ajudar o usuário a fazer esse enquadre, que era o enquadre pretendido dele. E para a gente na antropologia, isso é muito familiar, né? Porque tem a teoria de uma autora que chama Mary Douglas, que ela trata exatamente dessa questão, porque isso é um universal humano, né? E aí, de novo, essa questão de como a plataformização ou a cibernética, né, ela tende a fazer o humano agir mais dentro dessa camada mais elementar que existe em todas as culturas, né? Que é como você demarca fronteira de grupo, fronteira existencial, não é identidade no sentido superficial, tá? É identidade no sentido existencial, através desse tipo de contraposição simbólica. O seguro e o inseguro, o feio e o bonito, né? O agradável e o desagradável.
Então, era exatamente esse tipo de código, digamos assim, que estava sendo agenciado ali. Eu escrevi um artigo sobre isso, etc. E aí, passada a eleição, a gente via que esse design, essa mimese inversa se mantinha e, de vez em quando, ela aparecia com mais força em alguns momentos ou eventos como esse do vídeo do Padre Júlio, né? Porque qual que é o objetivo ali? O objetivo nunca foi passar um conteúdo, porque aquilo não é um conteúdo, né? Aquilo não é um argumento, aquilo é algo que atua diretamente nessa camada mais elementar da geração de afetos, geração de subjetividade, etc. Então, o objetivo do meme, aquele vídeo, ele é um meme, né, em termos de gênero comunicativo, o efeito dele não deve ser visto do ponto de vista do conteúdo, deve ser do ponto de vista do efeito que ele gera no usuário. Independente do conteúdo ser verdadeiro, não ser verdadeiro, ser manipulado, não ser manipulado, isso não importa, né? O que importa é o efeito que vai ser gerado. E qual é o efeito que vai ser gerado ali? É um efeito de repulsa absoluta àquela pessoa que dentro de uma cadeia de equivalência vai juntando com várias outras. Então, no Padre Júlio, você já associa o Lula, né? No caso daquele vídeo, tinha uma foto dos dois fixa ali no meio, que PT, esquerda, e aí você vai indo, é o que o Ernesto Laclau chama da cadeia de equivalência do inimigo, né? E aí você tem elementos estéticos também, geralmente cores, né? Essa questão da feiura, da repulsa, né? Então você gera uma repulsa quase que inconsciente do usuário, aquela pessoa e tudo que ela significa, né? Isso para mim ficou muito evidente porque eu passei por isso fazendo a pesquisa em 2018. Eu estava tão imersa naquele ambiente digital ali e sendo bombardeada por aqueles memes antifeministas que eu me surpreendi num determinado momento. Eu vi uma entrevista, me lembro direitinho, da Maria do Rosário, e aí sabe quando o estômago revira, assim, deu aquela sensação de nojo, de repulsa, eu falei, meu Deus, por que eu tô sentindo isso, né? Eu não sou essa pessoa, mas era justamente uma pessoa de esquerda, sei quem é a Maria do Rosário, e ainda assim, pela mera imersão naquele ambiente, onde aqueles memes eram bombardeados, eu passei a sentir aquela mesma sensação. Aí você imagina alguém que não tem, né? Alguém que está mais desavisado ali. Você vai, inconscientemente, você vai associar o Padre Júlio a uma pessoa repulsiva, né? E ainda ali naquele caso, pegando esse gancho, que também é um gancho de pânico moral clássico, que é a questão da pedofilia, né? E tirando, que eu acho que eu também comento isso no Fio, né? Essa figura do padre pedófilo, que é uma figura clássica, digamos, é um estereótipo clássico que a gente tem no nosso senso comum. Então, esse tipo de estratégia política, comunicativa, ele parte muito do senso comum. Às vezes eu até falo que ele faz uma espécie de crowdsourcing do senso comum, e os algoritmos também participam desse crowdsourcing, porque esses agentes que produziram esse vídeo, a gente não sabe quem é, mas a técnica é usada por vários segmentos diferentes da extrema-direita, utiliza uma técnica bastante semelhante. Então você, que é essa não só das dicotomias, né, da produção de repulsa, porque até no vídeo do Padre Júlio nem tinha a dicotomia, mas claro que você pode supor que o pano de fundo oposto daquilo é um cidadão de bem que protege seu filho, que protege sua família em contraposição ao padre predador, o padre pedófilo, comunista, etc. Mas tem esse elemento que eu destaquei no Fio, que é sempre eles estarem partindo de algo que já existe no senso comum, de um estereótipo que a pessoa já tem, de algo, porque é assim que funciona o fluxo de influência, que é algo que eu analiso no livro também. E o que é influência? Os algoritmos são feitos para colocar o usuário num estado de influência, por razões do modelo de negócios, não tem nada a ver com política num primeiro momento, tem a ver com a venda de publicidade, né, a economia da atenção propriamente dita, mas você já colocou o usuário naquele estado de influência e de influenciabilidade. Então, quem sabe usar esse ambiente, é muito fácil produzir esse efeito e conduzir sutilmente o usuário dentro do caminho narrativo que ele quer, de modo que o próprio usuário ache que é ele que está chegando naquela conclusão, que ele está agindo de forma livre e autônoma, né? Então, um exemplo disso é nos públicos conspiratórios, eles têm sempre aquele mote do faça sua própria pesquisa. Então, não tem ninguém me influenciando, eu estou fazendo minha própria pesquisa. O que essa pessoa não está vendo é que não só aquela gramática que é entregue para ela
muitas vezes por esses influenciadores visíveis ou ocultos, ela está absorvendo de forma subconsciente, como os algoritmos também estão devolvendo para ela aquilo que vai confirmar, né, o fluxo onde ela já está. Então, uma pessoa que está no enquadro conspiratório, por exemplo, o Google dela é muito diferente do nosso, né? A tendência é que o algoritmo de busca, o algoritmo de rede social vai estar devolvendo para aquela pessoa conteúdos que vão mantê-la dentro daquele fluxo, mas ela não consegue ver isso, né? Porque para ela é autônoma, ela é livre. E para finalizar, né, mais um ponto importante, a influência ela só funciona assim, quando, né, a pessoa que está sendo influenciada não sabe que está sendo influenciada, né? Justamente porque se ela sabe, né, ela tem acesso a esse nível metacomunicativo de estar recusando, estar fazendo sua própria escolha, etc. Mas quando você está num fluxo de influência, ela funciona porque você acha que aquela escolha, aquela decisão está sendo tomada por você e não por um algoritmo ou por um influenciador que está construindo um ambiente no qual você recebe realidade. Nossa, Letícia, muito obrigada pela aula. Muito obrigada mesmo pela sua participação aqui no Pauta Pública. Eu que agradeço, gente. Quando quiserem é só chamar para a gente continuar. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E termina aqui mais um episódio do Pauta Pública. Valeu por estarem com a gente mais uma vez. Sexta-feira que vem, bem cedo, eu, Andréa Dipp, tô de volta com a Clarissa Levi e as conversas que não podemos mais adiar. O Pauta Pública, além de apresentado por nós, que também cuidamos da pauta e da entrevista do programa, é produzido, editado e roteirizado pelo Ricardo Terto. As artes são da Tainá Gonçalves. A coordenação das redes sociais é do Ravi Spreisner e os teasers são do Breno Andreatta. Essa música que você escuta de fundo e toda a identidade sonora do programa foi composta pelo Pedro Vituri. Valeu, Clary, valeu, ouvintes, até semana que vem. Valeu, Dipp, valeu, gente. Até a próxima sexta.